militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Paz do Senhor, povo de Deus. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar os meus agradecimentos ao nosso Deus por mais uma oportunidade de estar aqui pela segunda vez consecutiva neste grande congresso Militantes Missionários. Louvo a Deus pela vida do reverendo Adão Santo, bispo Egmara, meu amigo cantor Miqueias Quebra Tudo, ali de Belém. Deus abençoe, estiveram conosco ainda esse ano, foi uma benção ali. Deus abençoe meu amigo pastor Hugo Alisson, ali do Acre, pastor Israel, pastora Raquel, todos os nobres, minha amiga cantora Helena, que Deus abençoe, ali também do estado do Pará, que Deus abençoe, cantora lá de Suriname, que Deus abençoe, toda essa caravana do pastor Júnior ali de Pernambuco, Caruaru, né? Sempre vem com uma caravana, que Deus abençoe essa caravana linda, esse povo abençoado, os irmãos que nos assistem ali no estado do Pará, Vila Forquilha, Tomé Açu, e todo esse Brasil, todos os que nos assistem de outros países, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, quem encontrou pode dizer amém. Diz a palavra do Senhor, vamos ler apenas o versículo 1 que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tomai os seus assentos, os que podem. Quero nessa noite ministrar sobre o tema lições no deserto. Percebemos que Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. A Bíblia é bem categórica em nos dizer que após o batismo, saindo Jesus das águas, lendo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, acerca do batismo, percebemos os fatos detalhados. E quando nós olhamos, nós percebemos que não foi na hora do batismo em que o céu se abre e o Espírito desce, mas após, Lucas vai registrar que após o batismo, Jesus saiu das águas e orou. E quando ele ora, os céus se abrem, o Espírito desce em forma corpórea como pomba sobre Jesus. Uma voz ecoa do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu me agrado, em que eu me contento. É isso que Deus está dizendo. Só que percebemos que o céu só se abre quando Jesus sai do Jordão e ora, porque o que abre os céus são oração. Oração abre o céu. Pregação, pastor Luiz, abre o céu. Abre o céu porque já teve oração pela pregação, mas oração é o que abre o céu. Jesus ora, o céu se abre. Quando Elias orou, o céu se abriu. Se ele quisesse orar para o céu fechar, o céu também fechava, porque a oração, ela tem poder de fazer os céus abrir ou os céus fechar. Quem entende que através da oração o céu pode se abrir sobre o crato ainda nesta noite? Só teve glória até aqui porque teve oração e o céu se abriu. Se o céu se abre, o Espírito desce. E o Espírito desceu. Jesus agora, após toda a aprovação de Deus, ele vai
para o deserto. Deserto é lugar também de ser provado. Quando lemos Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2, a Bíblia vai nos dizer acerca do deserto. Para que servia o deserto? Deserto serve para revelar a identidade de uma pessoa. É bem verdade que Jesus não precisava, mas Jesus foi para o deserto como modelo de exemplo a ser seguido. Jesus vai para o deserto. Deserto, nós acreditamos que é um lugar de passar por provas, de ser moldado, de ser lapidado. Mas Jesus não precisava disso, mas ele foi. E nós aprendemos algumas lições. Depois de ser aprovado, resultado, deserto. Depois que o Pai aprovou ele, ele vai para o deserto. A voz disse: é o meu filho amado. E depois ele vai para o deserto. Porque todo ministério que tem a confirmação de Deus, resultado é deserto. Pastor Luiz, eu não passo por deserto, então Deus não aprovou teu ministério. Pastor Luiz, eu nunca passei pelo deserto na minha vida, então você ainda não foi provado. Porque ministério que é aprovado por Deus passa por deserto. Se você está passando um deserto, não te preocupa, é porque o Pai aprovou. Se você está no deserto, não te preocupa, é o Pai aprovando. Ninguém vai para o deserto para morrer ou para ficar mais fraco. Israel, quando passou pelo deserto, não morria. Por quê? Porque Deus sustentava. Pastor Luiz, mas o deserto tem hora que é quente demais. Deus enviava a nuvem. Pastor Luiz, mas tem hora que é frio demais no deserto. Deus mandava a coluna de fogo, mas ninguém morria no deserto. Pastor Luiz, mas o deserto é sequidão, não tem fartura, mas Deus sustenta no deserto. A Bíblia diz que de manhã Deus preparava pão para o povo, e nas tardes Deus preparava carne, e ninguém morria de fome no deserto. Eu já quero liberar, porque tem gente de mão levantada. Deserto não é para você morrer, deserto é para você viver as maravilhas de Deus. Deus faz milagre no deserto, só quem crê nessa noite. Aleluia. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que quando ele chega no deserto, após 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. E o número 40 é o número da aprovação. Aprovação de Deus. Lembra que o dilúvio foi 40 dias. Lembra de Moisés no monte, 40 dias. Lembra de Elias caminhando 40 dias. Lembra do gigante perturbando Israel 40 dias. Lembra de Deus quando determinou em 40 dias o juízo sobre Nínive? O número 40, número da aprovação de Deus. Jesus vai para o deserto também, passar 40 dias e 40 noites. Após Jesus ressuscitar, ainda passou cerca de 40 dias aparecendo e dando as últimas instruções. O 40 é um número que representa a aprovação de Deus. Logo após ele jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o tentador apareceu. O tentador apareceu. Todos nós sabemos que depois de uma grande peleja, esperamos no mínimo o Senhor aparecer com seus anjos para nos servir. É resultado nosso que nós queremos. Depois de uma oração, depois de uma batalha, de um propósito, esperamos o anjo do Senhor aparecer. E era de comum Deus enviar o anjo após algum propósito do povo. Nós vemos diversas vezes na Bíblia o Senhor enviando o seu anjo depois de uma batalha, depois de um período de oração, e Deus falando com alguém. Só que aqui quem vem é o tentador. O tentador apareceu. Quando ele aparece, ele
faz uma pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Logo Jesus vai responder: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, senhores e senhoras, o que nos chama a atenção é esta pergunta do diabo: se tu és. O inimigo vem tentando na dúvida, perguntando se Jesus é realmente o Filho de Deus. Agora escuta, Jesus não responde dizendo eu sou filho de Deus. Jesus não responde assim. Por quê, pastor Luiz? Porque quem é não precisa se apresentar. Quem é não precisa dizer que é. Você não entendeu? Jesus não precisava responder, porque Jesus já tinha sido anunciado muito antes. O diabo apenas queria duvidar. Deus já tinha confirmado. Nós vemos em Gênesis que Deus já tinha falado que ele seria a semente da mulher. Nós sabemos que Jesus sempre foi confirmado. Jó disse que ele é o Redentor. Nós percebemos Ezequiel dizendo que ele é o homem de linho fino. Ele sempre apareceu na Bíblia Sagrada. Isaías disse: ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Malaquias disse que ele é o lavandeiro e o sol da justiça. Jesus não precisava se apresentar, porque ele já tinha sido apresentado. Quando o anjo apareceu para Maria, o anjo disse: ele será chamado Jesus, o Filho de Deus. Jesus não precisava aparecer. José ficou meio duvidoso, mas o Senhor apareceu ainda em sonho para ele e disse: José, não se preocupa, porque o que é gerado de Maria é do Espírito Santo, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Jesus não precisava se apresentar, porque quando João viu ele na beira do Jordão, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é não precisa se apresentar. O diabo está dizendo: se tu és. Mas antes do diabo aparecer no deserto, a voz já tinha se abrido do céu, e o Pai já tinha declarado: esse é o meu Filho amado. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você não precisa aparecer, você não precisa dizer que é. Se o céu já confirmou que é, pronto. Se o céu já assinou que é, pronto. O Pai já tinha falado: é o meu Filho amado. Pega na mão de quem está na direita, pega na mão de quem está na esquerda, diga assim: quem é? Não precisa dizer que é. Escuta, até Pilatos, quando viu ele, teve que declarar 3 vezes que ele era inocente. Até Pilatos teve que mandar escrever na placa: Jesus, o rei dos judeus. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Alguém queria que não fosse escrito, só que Jesus é. E quem é não precisa dizer que é. Quem é não precisa se apresentar. O céu já determinou e ponto. Só quem está entendendo nesta noite, aprendemos que o deserto, ele revela identidade. Deserto não é lugar de conforto. Deserto é lugar desconfortável. Eu sei que não é bom passar pelo deserto. A Bíblia agora vai dizer que o diabo tira ele e leva até o pináculo do templo. O pináculo do templo em Jerusalém. Jesus está no pináculo do templo, a parte mais alta do templo. Escuta, por gentileza. Agora o diabo vai pedir que ele se lance dali abaixo. Vai usar até o termo bíblico, que os anjos vão proteger, que os anjos vão guardar. Só que a Bíblia diz que Jesus também, da Bíblia para ele diz: está escrito também que não podemos
nosso Senhor Deus. Ah, meu Deus do céu, o diabo, percebemos agora que leva ele a um nível mais alto. Para onde? Leva para um monte muito alto. No monte muito alto, ele agora vai oferecer todos os reinos e a sua glória. Ele vai dizer agora para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Agora o Senhor Jesus vai falar mais uma vez: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Tem gente de mão levantada, então deixa eu aplicar. Nós percebemos que o diabo está tirando Jesus do deserto e está levando a lugares altos. Ele está colocando Jesus em lugares altos. Eu disse nessa noite que nós vamos ter lições no deserto. Vai aprendendo aí. No deserto o inimigo quer colocar Jesus lá em cima. Por quê? Porque deserto é lugar baixo. Deserto não é em cima, deserto é embaixo. Então o diabo quer levantar. Só que eu olho para a Bíblia e percebo que o diabo quer levantar para depois derrubar. E Deus não trabalha assim. O diabo quer colocar lá em cima para depois jogar lá embaixo. Deus não. Deus coloca embaixo, depois ele levanta. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Não te preocupa se você está por baixo e foi Deus quem te colocou. É sinal que ele está te levantando. Agora, se o inimigo colocar lá em cima, prepara que é queda. Eu aprendo uma coisa: Deus coloca o homem lá embaixo para poder levantar. O diabo coloca em cima para derrubar. Sabe por quê que você não vai cair? Porque foi Deus quem te colocou para começar embaixo. Para começar embaixo. Alabarachandaraia, urabacandaraia. Pregador que Deus coloca embaixo não cai, Deus levanta. Cantor que Deus coloca embaixo não cai, Deus levanta. Deus levanta. Suporta o lugar que o Espírito te colocou. Eu sei que lugares altos são bons. Todo mundo hoje quer estar por cima. Só que não adianta estar por cima sem estar na direção do Espírito. Eu prefiro estar em um lugar desconfortável, mas estar na direção do Espírito, do que estar em um lugar confortável sem estar na direção de Deus. É melhor o deserto com Deus do que estar num pódio sem Ele. Pastor, não estou entendendo por que eu estou na prova. Se Deus está contigo nessa prova, dê glória, adora, não se preocupa. É melhor estar sendo provado, mas estar na direção de Deus. O inimigo quer colocar lá em cima. Não se preocupa. Se você for guiado por Deus, pode até demorar, mas quando você chegar, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te parar, ninguém vai impedir o projeto de Deus. A Bíblia vai nos dizer agora que Ele vai oferecer todos os reinos e toda a sua glória, para que Jesus se prostrasse diante dele. Se prostrado me adorares, disse o inimigo, te darei todos esses reinos e a sua glória. Lugar alto, e ainda quer adoração. Eu aprendo uma coisa: é muito melhor adorar o Senhor nos lugares baixos, nos lugares de provação. Por quê? Porque Deus no final terá coisas melhores para nós. Eu olho para a Bíblia Sagrada
Eu vejo que Jacó passou por vales, mas Deus levantou ele. Eu olho para José, foi jogado em cisterna, passou por prisão, mas Deus colocou ele um dia em cima. Eu olho para Daniel, jogaram ele até na cova dos leões, mas um dia Daniel ficou lá em cima. É melhor estar na prova. Jó estava lá nas cinzas, tinha perdido tudo, tinha ficado pobre, mas não tinha perdido a essência. Estava embaixo, mas um dia Deus ia levantar ele de novo. É muito melhor estar embaixo na prova, mas estar na direção de Deus, porque um dia Deus há de levantar, e depois que Deus levantar, ninguém vai derrubar. Só quem está entendendo nessa noite, não se preocupa, não saia da direção do Espírito, não saia, não saia, não saia. Ezequiel passou pelo vale, lugar baixo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, lugar baixo. Jeremias foi para o calabouço, para a cisterna, lugar baixo. Os profetas sofreram, mas Deus estava com eles. Quem está na prova, só quem está no deserto nessa noite, levanta a mão. Quem está no deserto, mas está com ele. Pastor, estou no deserto mesmo, mas eu estou com ele, e ele está comigo. Então não te preocupa, é Deus te preparando para uma melhor, é Deus te preparando. Deserto não é para você ficar mais fraco, deserto é para você ficar mais forte, mais forte, mais forte. Quem crê? Diz a Bíblia que ele ofereceu todos os reinos, era dele, e ele não estava mentindo. Deus concedeu a ele reinos, e nós sabemos disso. E ele ofereceu para Jesus todas as riquezas que ele tinha, o que ele tem. Ele disse: eu te dou, se tu prostrado me adorares. É interessante que o diabo, se for possível, ele paga para alguém adorar ele. Você sabia que tem pessoas que ganham para adorar o diabo? E sabe qual é a grande raiva do diabo? É que ele dá tudo o que ele tem para uma pessoa adorar ele. E Deus não precisa dar nada para ninguém. Pouca gente pegou, vou repetir. O diabo dá tudo para alguém adorar ele. Deus não precisa dar nada, a não ser que você só adora quando recebe, só adora quando ele te dá alguma coisa. Eu não. Deus não precisa dar nada para a gente adorar. Esse evangelho aí, que Deus vai dar carro para adorar, que Deus vai dar casa para depois, não. Adorador, ele pode não ter nada, ele adora a Deus, ele não precisa pagar. Deus não quer que você pague para adorar. O diabo quer e ainda não recebe. Sabe qual é a raiva do diabo de você? É que Deus te coloca na prova igual Jó. Tira tudo, deixa na prova, e você continua adorando. O diabo sai caçando alguém, pagando alguém para adorar, e não acha. Aqui no Crato não, aqui não, aqui nos militantes missionários não. Aqui nós adora de graça, aqui ninguém paga para adorar. A raiva do inimigo é que nós estamos no penúltimo dia, na penúltima noite. Tem gente que já está cansado, tem gente que já está até mesmo sem voz, mas está aqui para adorar Ele, para exaltar Ele, para engrandecer Ele, para enaltecer Ele. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. É para Ele, é para Ele. Olá, quem é adorador aí? Quem é? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem veio adorar. Quem veio, quem veio, quem veio, quem veio, quem veio adorar de graça. Eu não adoro pelo que Ele dá, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Oh, sabe
Qual é a diferença dos adoradores de Satanás para os adoradores de Deus? Os adoradores do diabo só adora por alguma coisa. Os adoradores de Cristo não. Adora porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. Se Ele fizer, eu adoro. Se Ele não fizer, eu adoro. Eu adoro porque Ele é. Quem está aqui comigo nessa noite? Urabacandaraia, Arabacandaramachandaraia, Becalabaço, Becandaraia. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. Aquela mulher lá de preto que está com as duas mãos levantadas, levanta mais alto, mulher de Deus. Isso, mais a isso. Enquanto a senhora está aqui de mão levantada, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família e está dando livramento. Tá calabachandaraia. Enquanto a senhora levanta a mão aqui, adorando Ele de graça, Ele está dando vitória. Ele está assinando o papel e dizendo: minha serva, hoje eu assino a vitória. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, deixa eu ver você adorar por um minuto. Para mim encerrar isso, fica de pé ainda comigo. Fica de pé comigo quem está embaixo. Deixa eu encerrar. Alamando kefia xarabacandaraba. Remate candaraia. Ei, kefia flácia. Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus venceu o diabo em todos os lugares. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Voltou do deserto, cheio do Espírito Santo. Pega na mão de quem está na direita e de quem está na esquerda. O deserto não vai deixar você mais fraco. Pastor Luiz, eu quero vencer as tentações. Vai vencer. Pastor Luiz, eu quero vencer a enfermidade. Vai vencer. Pastor Luiz, eu quero vencer a guerra, a batalha. Vai vencer. Como é que eu faço para vencer, Pastor Luiz? O que Jesus fez, venceu, cheio do Espírito Santo, Bispo Guimara. Olha o modelo, a lição que Jesus está nos dizendo: quer vencer? Fica cheio do Espírito Santo. Fecha os olhos, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, enquanto o Espírito enche pessoas aqui, muitas vão ser curadas, outras vão ser renovadas com o Espírito Santo, e alguns que não falavam mais em línguas vão falar. Que a lábia candaraia sébia, que a mancondeflácia. Quando Jesus sai do deserto, ele desce e vai pregar o Evangelho, cheio do Espírito Santo. Até Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, cheio do Espírito Santo. Eu não sei por que ainda tem pessoas que estão vazias. Meu irmão e minha irmã, quer vencer? Seja cheio do Espírito Santo. Eu quero contar apenas até 3, e aonde tiver um adorador, o Espírito vai encher. Eu conto 1 para o Pai. O grato nessa noite está sendo tomado pelo Espírito Santo. Eu conto 2 para o Filho. O Espírito Santo vai encher com uma unção nova de capacitação, e você nunca mais será a mesma pessoa. 3 para o Paracleto, para o intercessor, para o nosso amigo Espírito Santo. Receba o que o céu está liberando agora aqui no Crato. Militantes missionários, receba, receba, receba. O Espírito Santo está enchendo a casa. Aqui no altar, os obreiros, os pregadores,
Alabaia, Xanda, estende a mão para cá. Estende a mão para cá para o ginásio. O Espírito Santo está enchendo hoje. Está enchendo hoje. Tem uma geração nova que está sendo levantada. Como é que vai ser essa geração, Pastor Luiz? Essa geração é uma geração cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora, 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 agora. Quer pregar o Evangelho? Seja cheio. Quer cantar? Seja cheio. Quer orar? Seja cheio. Quer anunciar o Evangelho? As boas novas? Olá, seja cheio. Olá, olá. Eu vou dar lugar aqui. Urabacandaraia. Olá, o Espírito Santo. Calabachande, calabachandaraia. Urabacandaraia, sobecandaraia. Urai de camandoca. Olá, renovo, 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 renovo. Ei, calaia, sede a candaraia. Enquanto o Espírito enche aqui, tem cura, tem milagre. O diabo já passou mal nessa noite, porque a glória de Deus encheu. E olá, obra de feitiçaria, macumba, já foi embora, já foi embora, já foi. Enfermidade, já foi embora. Receba o milagre, receba a cura. Olha, caiu lá, arrebatado lá, ó. Já tem gente caindo arrebatada ali. Receba o que o céu está liberando sobre os militantes missionários agora. Os militantes missionários vão avante a serviço do Rei.